A live de hoje, ela tem o poder, se você estiver realmente bem presente, se você estiver aqui entregue para viver isso, essa live de hoje, ela tem a capacidade de liberar você de processos que talvez estejam influenciando a tua vida por muitos anos, de dores profundas que estão afetando os teus relacionamentos, o teu relacionamento com o teu próprio corpo, saúde ou alguma doença que esteja aí sendo manifestada na tua vida, relação financeira. Então, fica aqui com o coração aberto. Se for possível, traga um papel e uma caneta para você anotar algumas perguntas que eu vou te fazer para que depois você se analise, se autoanalise. Vem com o coração bem aberto, porque essa live de hoje ela é muito especial, ela é profunda. Vou trazer um estudo de caso de um cliente que eu trabalhei na época que eu ainda atendia empresa, e foi ali, a partir daquele processo que eu vivi com aquela pessoa, que eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal e entender que o nosso financeiro ele é diretamente afetado pela nossa ancestralidade, pela maneira que nós fomos criados, pela maneira que os nossos pais e avós viveram. Então, essa live de hoje, eu coloquei aqui o tema: a vida que os nossos avós viveram e os pais que eles foram, os pais que eles conseguiram ser. Para você que está chegando aqui agora, mais uma vez, William, seja bem-vindo, Semara. Se você sentir que tem alguém que precisa, que queira ouvir esse conteúdo, envie essa live para outras pessoas, faz esse conteúdo chegar para outras pessoas. E eu vou iniciar aqui falando uma coisa que é uma reflexão para vocês já abrirem aí um espaço na mente de vocês. Eu acho que todo mundo conhece uma pessoa que é depressiva, ansiosa, ou até mesmo uma pessoa que tem comportamentos e pensamentos suicidas, né? Eu acho que todo mundo convive ou com alguém íntimo que passe por esse processo, ou com alguém que conheça ou que ouviu falar. Uma pessoa que tem pensamento depressivo, ela vive muito no passado, ela revive muito as dores do passado, o que aconteceu, os fatos que afetaram a vida dela. Uma pessoa ansiosa, ela vive muito no futuro, se preocupando com coisas que ainda nem aconteceram. Ela vive acreditando que não vai dar certo aquilo que ainda nem aconteceu. Então ela vive nesse comportamento de sempre estar projetando a coisa lá pra frente. E a pessoa suicida, ela vive querendo se livrar de dores que ela sente e que ela não consegue resolver sozinha. Então, por que eu tô trazendo já esses pontos para vocês pensarem um pouquinho? Porque tanto quem tem um pensamento de depressivo, de ansioso ou de suicida, essas pessoas elas têm pensamentos e sentimentos com vibrações e densidades totalmente confusas. O depressivo totalmente negativo, o ansioso totalmente oscilando entre o topo e o fundo da vibração, e o suicida totalmente assim numa descendência, né? Ela vai pro limbo ali das suas emoções. Então percebe bem, se você já conviveu ou se você conhece pessoas que pensam dessa maneira, elas pensam e se sentem dessa maneira. O corpo delas reage de uma determinada forma por conta do que elas pensam. E, inevitavelmente, os hábitos e comportamentos dela, no dia a dia, na rotina, aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, tudo, o ser dela se manifesta de acordo com esses pensamentos e sentimentos. Então, todos nós, qualquer ser humano vivo aqui encarnado, passa pelo mesmo processo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a maneira como eu me sinto, a maneira como eu me vejo, faz com que eu tenha determinados hábitos e comportamentos na minha vida. Faz com que todos os dias eu faça ou eu deixe de fazer determinadas coisas. Isso acontece conosco e acontece com todos os nossos familiares. Isso aconteceu com os nossos pais, isso aconteceu com os nossos avós. Só que todos nós passamos por essas experiências. Porém, alguns fatos da nossa vida, eu tô falando primeiro aqui com você e depois a gente vai lá pro passado olhar para a experiência dos nossos avós, tá? Só que alguns fatos da nossa vida, eles marcam tão profundamente
a nossa existência que a partir daquele dia eu me transformo em uma determinada pessoa. Existem fatos, existem experiências, existem situações que a partir do momento que acontecem, modifica todo o meu corpo, modifica todo o meu ser. Então você é um ser humano, você tá aqui na Terra, você acorda e dorme todos os dias. Você acorda e já tem milhares de pensamentos, você já acorda se sentindo de uma determinada maneira, você tem obrigações a fazer, seja com o teu trabalho de CLT, com outras pessoas, ou o teu trabalho próprio. Nós existimos nessa realidade através do que nós pensamos, sentimos e fazemos todos os dias. Porém, eu tô te falando que existem vários fatos que interferem no nosso comportamento no mundo, que a partir daquele momento eles fazem com que a gente deixe de ser ou passe a ser uma pessoa totalmente diferente em decorrência desses fatos. E aí, muitos de nós conhecemos e outros não conhecem praticamente nada das histórias de vida dos nossos avós e ancestrais. E aqui, para essa live de hoje, vai ser inevitável que você ou saiba um pouquinho ou vá buscar algum tipo de informação. Por quê? Eu te falei aqui que no início dessa live, que a live de hoje ela tem o poder de liberar traumas assim profundos da tua vida, liberar situações do passado, experiências do passado, que até hoje afetam o teu adulto que você nunca compreendeu. Por quê? Porque a partir do momento que os nossos pais e avós tiveram que lidar com algumas situações, eles se transformaram, eles se modificaram e passaram a agir de uma determinada maneira. Essa maneira afetou a criação deles com os nossos pais e essa maneira afetou a criação dos nossos pais com a nossa vida lá na infância. Então, muitas vezes a gente tem ali um ranço, uma raiva, um trauma, um problema com algum dos nossos pais ou dos nossos avós, porque eles foram ou fizeram determinadas coisas, mas isso não são quem eles são. Isso é a pessoa que eles se tornaram depois de um fato que eles viveram. Então, olhar para isso hoje vai te fazer ganhar compreensão de que eles não são as pessoas que vocês criaram na mente de vocês, mas que eles se tornaram essas pessoas através de uma determinada experiência, um fato, algo que aconteceu na vida deles. E aí, por isso que você deve conhecer um pouquinho para entender o que afetou ele. O que ele passou a ser, a pensar, a agir no mundo depois daquela determinada experiência. Que experiências essas? Abandono, rejeição, traição, morte, assassinato, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa doente mentalmente, emocionalmente, uma mãe ou um pai que batia muito. Todos esses fatos, eles vão afetar a vida das pessoas. E se esses fatos afetam quem elas são, afetam todos os resultados que elas vão ter na vida. Então eu anotei aqui uma história para te trazer de um exemplo, porque esse é um exemplo bem macro, é uma coisa bem forte. Tem pessoas que não tiveram um evento tão marcante assim, mas pega esse exemplo para você ver aí e encaixar na sua realidade. Quando eu comecei a trabalhar, eu dava consultoria para a empresa, minha área de formação é a área contábil e financeira, e eu dava consultoria para empresas. E aí a empresa ela vinha numa ascendência, né? Eles estavam tendo um bom faturamento, tudo, e de uma hora para outra começou a destruir tudo, o custo ficou alto, tudo começou a desestabilizar na empresa. Eu já estava um pouquinho olhando para minha relação com a minha família, sabendo que aquilo ali me afetava. Por quê? Eu achava que o meu pai tinha me abandonado, que eu era rejeitada, que eu não era boa o suficiente, que eu não tinha valor. E isso é como eu me sentia. Através dessa sensação, o meu corpo ele vibrava de uma determinada maneira e eu tinha determinados hábitos na vida. Então, eu gastava tudo que eu ganhava, às vezes eu não me valorizava nos trabalhos, eu não me valorizava nos relacionamentos, então percebe, de acordo com um fato que aconteceu na minha infância, da maneira que a minha criança interpretou, isso refletia tudo na minha vida adulta e refletia nos meus resultados. E eu já estava compreendendo um pouquinho que isso fazia sentido. Então, se eu queria mudar meus resultados, eu precisava mudar a maneira que eu tinha me sentido no início da minha vida
em relação aos meus pais para que aquilo mudasse. Eu já estava fazendo essas análises, já estava começando a me olhar um pouquinho sobre isso, e aí comecei a entender que a empresa, ela é totalmente reflexo dos seus gestores. A empresa, ela é reflexo do dono, do sócio e da equipe que está gerenciando ali. Então eu comecei a fazer um trabalho de vasculhar a vida deles para saber no fundo como que eles se sentiam. E um dos sócios, eles eram primos, e um tinha sido criado na vida do outro desde os 4 anos de idade. Percebe bem essa história para que você entenda na sua vida alguns fatos que marcaram os seus pais e que marcaram vocês por conta das experiências que eles viveram. Um dos gestores, que era o que era mais assim, mais irredutível, que tinha mais complexo para mudar, para fazer mudanças na empresa, quando eu comecei a vasculhar a história da pessoa e entender um pouquinho mais do passado dele, da maneira que ele tinha recebido a vida, a mãe dele, ela tinha engravidado dele através de um abuso que ela tinha sofrido de algum dos parentes. Essa mulher foi abusada e ela não interrompeu a gestação, e ela levou a gestação até o final e ela teve essa criança. Porém, quando a criança nasceu, ela passou ali por um processo de depressão pós-parto, e dali ela começou a se desestabilizar muito e foi assim meio que ladeira abaixo. Tiveram que internar essa mulher, e essa criança foi pega para ser adotada pelo casal de tios, que tinha esse primo, que eles criaram a empresa juntos depois que ficaram adultos. O que acontece? Essa mulher, a mãe, tá? Ela não foi criada pelos pais. Os pais dela também não tiveram condições, deram ela para outras famílias. Então, um dos familiares dessa família que essa mãe foi criada fez o abuso com ela, estuprou essa mulher e engravidou. Essa mulher não abortou e teve a criança e entrou em processo de surto depois, e essa criança teve que morar em outra realidade. Então percebe, quando a gente abre a nossa linha do tempo e vai analisando a nossa história e os fatos do que aconteceu com aqueles que nos trouxeram a vida, nós compreendemos os padrões de comportamento deles. Então, ao invés de só julgar aquela mãe, julgar aquela avó, julgar e ter raiva, e ter ódio da vida, achar que a vida foi injusta com você, não se sentir valorizado e criar na vida esses desequilíbrios, você começa a ganhar compreensão do porquê cada pessoa agiu como agiu e o que fez ela agir daquela maneira. Então, é uma avó que se sentiu totalmente incapaz, psicologicamente e financeiramente, de criar a sua filha, dar a sua filha. Essa filha se sente rejeitada, abandonada pela mãe a vida inteira. Fora que ela já cria toda uma visão de que dinheiro é difícil, de que dinheiro não tem, todas as crenças financeiras que a gente já vai criar, porque se a mãe dela não criou ela porque não tinha dinheiro, o dinheiro me afastou da minha mãe, né? Uma criança não vai fazer o raciocínio que a gente pode fazer hoje, mas lá na base da formação da psique dessa criança, o dinheiro, ele separou ela da mãe dela, porque se ela tivesse dinheiro, elas teriam ficado juntas. Essa mulher vai para esse lar adotivo, ela sofre um abuso ali, porque no fundo, e aí eu não vou entrar nesse papo, porque se entrar nisso aí, talvez seja uma consciência que só deva vir daqui a pouco, quando a gente começar. Que é a vibração do corpo que atrai as experiências, mas não vou entrar aí não. Essa mulher, ela vai para um lar, nesse lar, o contexto que ela vive, cria nela um abuso, esse abuso gera um fruto, gera um filho, por meio de várias situações que aí só a vida dela que pode dizer. Ela não interrompeu essa gestação, levou até o fim, mas enlouqueceu, porque, eu não sei, eu conheço algumas pessoas que tiveram que criar filhos de um estupro, e é uma coisa assim bem complexa, e ela não enlouqueceu, e essa criança foi criada pelos tios. E aí a vida inteira dessa criança é sempre criada por essas referências totalmente dolorosas e distorcidas na vida. Muitos de nós não vamos conseguir rastrear os fatos que aconteceram desde lá dos avós e ancestrais, mas a gente vai fazer alguns rastreamentos aqui nessa linhagem mais próxima. Então percebe, a empresa dessa pessoa, ela estava sofrendo os resultados das dores emocionais dos seus gestores.
O homem, que era o sócio do primo, se sentia totalmente incapaz. Quando a coisa estava acontecendo, ele achava que ele ia ser abandonado, que ele ia ser tirado da sociedade, que ele não tinha valor. Então ele se comportava de determinadas maneiras que destruía o próprio negócio. Até você fazer um trabalho de dar compreensão para essa pessoa, para ela entender o que eu falei no início da live para vocês, que o pensamento dela, o sentimento dela, a maneira que ela se sente, a maneira que ela sente sobre os outros, desconfiança, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, fazia com que ela tivesse determinados comportamentos, determinados hábitos, ou fazia com que ela ficasse rodando pensamentos totalmente sabotadores, destrutivos durante o dia dela, que fazia com que em algum momento, inevitavelmente, o negócio viesse por água abaixo. Porque se todos os dias eu penso que alguém vai me passar a perna, se todos os dias eu acho que a coisa vai dar errado, se todos os dias eu penso que eu sou incapaz, que eu não sou merecedora, que eu não sou digna, que eu não tenho valor, eu vou me sentir assim, eu vou agir assim e os meus resultados vão refletir essas memórias que eu carrego dentro de mim. Então esse é o trabalho dessa live aqui de hoje, para que você comece a voltar um pouquinho no passado e compreenda como que os seus avós se sentiam no momento em que engravidaram dos seus pais. E além disso, quais foram os fatos marcantes que impactaram a vida dos seus avós, que fizeram com que eles se tornassem determinadas pessoas a partir desses fatos? Que fizeram com que eles se transformassem nos pais que eles foram, dessem ou não dessem amor o suficiente, acolhimento, cuidado para os seus pais, que criou a base de formação dos seus pais, porque todo mundo aqui, eu acho que isso é claro para todo mundo sabe que a gente se cria, a nossa base de formação está na infância. Nós aprendemos a maior parte das nossas informações de como viver a nossa vida, de como se defender, de como se limpar, de como comer, de como falar, na nossa infância. Se no início dessa infância a nossa base foi desestabilizada, teve muito conflito, pais viciados, pais depressivos, pais confusos, pais muito agressivos, a nossa base aqui dentro, ela tá distorcida. Então você pode ir para a vida, você vai aprender coisas diferentes, vai, mas lá dentro, no teu íntimo, essa criança que um dia você foi, ainda tá moldada por essas bases dolorosas. Então agora quem tem papel e caneta, pega aí para anotar algumas das perguntas que eu vou te fazer, para que você se auto-questione, para que você olhe para o seu sistema familiar e para que você ganhe compreensão sobre alguns hábitos, alguns comportamentos que os seus avós tiveram, mas que para também você consiga ganhar compreensão hoje sobre você e alguns dos seus hábitos e comportamentos. A nossa facilidade ou a nossa dificuldade de se relacionar com outras pessoas, seja relacionamento de amizade, seja relacionamento com os nossos pais, seja relacionamento afetivo íntimo com os nossos parceiros ou parceiras, e a nossa dificuldade de lidar com dinheiro, com a vida financeira, ela está diretamente ligada às informações e os ensinamentos que os nossos pais nos transferiram, nos repassaram. E a maneira que os nossos pais aprenderam a se relacionar, aprenderam a lidar com dinheiro, aprenderam a ir para a vida, a fazer um trabalho, a se sentir valiosos, está diretamente relacionado com a maneira com que eles foram ensinados pelos nossos avós. E aí eu vou te fazer algumas perguntas. Se você já souber responder, coloca aqui que a gente vai criando essa live juntas. Se não souber responder, vai depois ou entra em contato com algum familiar teu. Não vai chegar assim e já perguntar, né, que a pessoa não vai entender nada. Às vezes a pessoa quer deixar essa história lá no passado, mas vai de uma maneira sutil vasculhando esse passado para que você consiga ganhar mais compreensão do que aconteceu na sua vida. Então eu vou te perguntar. Hoje eu vou falar diretamente ligado para a mãe, tá? E depois na semana que vem, continuação dessa live, a gente vai falar diretamente ligado ao teu avô. Com que idade, você sabe com que idade a sua avó engravidou da sua mãe? Esse é um dado, uma informação
que você tem compreensão de qual foi a idade que essa mulher engravidou dessa criança que viria a ser a tua mãe? Outra pergunta. Você sabe o que estava acontecendo no mundo no momento que a sua avó engravidou da sua mãe? Que fatos estavam acontecendo no mundo? Se tinha algum tipo de, sei lá, guerra, pandemia, alguma crise, algum fato que o mundo estava passando que influenciava todos os seres humanos, seja no medo, seja na ansiedade, seja na euforia. Você sabe quais os fatos estavam acontecendo no mundo quando a sua avó engravidou? Você sabe a maneira que a sua avó engravidou? Se a sua avó engravidou de um relacionamento sólido, se a sua avó engravidou numa situação, como eu contei, o fato dessa pessoa, desse cliente, por um abuso, se ela engravidou de uma situação que foi uma única vez, se foi uma questão que ela desejou, se ela não desejou, você sabe quais foram os fatos que marcaram a gestação? Porque muitas mulheres, eu vou te falar da minha avó, tá? A minha mãe é a 11ª de 12 filhos. A minha avó não queria mais engravidar. Ela falou várias vezes isso na minha vida, minha mãe sabia disso. Ela já estava indo pro 11º filho. Imagina, a pessoa parir 11 crianças. Então, a minha avó não desejou aquela criança. Ela teve aquela criança. Então, o grau de amor e de cuidado que ela deu para a 11ª filha é totalmente diferente do grau de amor e cuidado que ela deu para o primeiro. Tanto que o primeiro filho foi o filho que foi para fora, criou empresas e ficou milionário. Foi o único meu tio da família que ficou milionário e fez, assim, muitos negócios na vida. Então, percebe, o cuidado que que uma mãe teve com o primeiro filho não vai ser o mesmo cuidado que ela teve com o 11º. A minha mãe, ela não tinha o comportamento de abraçar, de acarinhar. Ela era muito cuidadora, ela era muito mãe, a casa era incrível, nós éramos impecáveis como criança, mas ela não tinha o hábito do contato físico. Só quando eu cresci, depois que a minha mãe já desencarnou, que eu entrei nessa compreensão, por isso que hoje eu estudo o que eu estudo, por isso que hoje eu trabalho com isso, porque eu sei que isso cura a nossa existência. Isso libera a gente de dores que afetam todos os nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente não está fazendo dinheiro porque a gente não se sentiu valiosa, olhada e incentivada na infância. Porque a nossa mãe não pôde dar porque ela também não teve. Então esse conteúdo, ele libera assim, pontos da nossa mente de muita dor e sofrimento. Você sabe se a sua avó queria realmente ter engravidado dessa mãe? Você sabe se ela teve companheirismo, se ela teve um homem do lado dela, apoiando ela? Você sabe como foi a gestação dessa mulher? Se foi uma gestação saudável, se ela passou por qualquer conflito na gestação, se ela correu risco de vida, você sabe? Anota todas essas informações que eu te perguntei. Se você não gravou, não compreendeu todas, depois volta nessa live para que você anote esses fatos. Olhe para esses fatos verdadeiramente. Porque tudo isso que eu te perguntei vai fazer você compreender por que a sua avó foi a mãe que foi para sua mãe. Por que a sua avó tratou a sua mãe de determinada maneira. Porque agora tira um pouquinho só o olhar amoroso de família, né? Porque a gente cria uma visão do que é ser mãe, o que é ser avó. Tira um pouquinho também esse olhar e lembre-se que ela também é um ser humano. Ela vivia cheia de medos, ela vivia cheia de carência, ela vivia cheia de dor, ansiedade, de sonhos, de expectativas. Ela tinha uma vida sexual, talvez ativa, talvez não. Ela tinha vontade de se expressar no mundo, mas talvez tinha que ficar calada. Então era um ser humano que dentro de suas dores, do seu desejo de viver e de ser feliz, estava gerando outro ser humano. Então não, os nossos avós não foram os pais perfeitos, assim como eu não vou ser a mãe perfeita e assim como a sua mãe não vai ser a mãe perfeita. E nós estamos aqui nesse momento agora para ganhar compreensão sobre isso, para dissolver essas expectativas que a gente fica do passado, do que eles deveriam ter sido, que não foram, que se fosse a nossa vida estaria diferente. Parar definitivamente de olhar para trás e reclamar pelo que a gente não recebeu e saber que se hoje a gente está aqui ouvindo isso,
é porque um dia eles disseram sim pra gente. Você não precisa viver abraçada na sua mãe, conviver todo dia ou todo fim de semana com a sua mãe, se você tem uma relação pesada, mas só de compreender que ela teve coragem de te dizer sim, de criar você e de te deixar sobreviver nos primeiros anos de vida, isso te dá uma gratidão e uma plenitude na vida para que você vá pro mundo e você faça algo grandioso com a sua vida. Eu só tô aqui hoje, eu só consigo falar disso pra vocês, eu só consigo trabalhar com isso, ter paz no meu mundo, amar o que eu faço e ajudar outras pessoas, porque eu me liberei de tudo que eu achava que a minha mãe e meu pai deveriam ter sido comigo que não foram. Eu compreendi as histórias de vidas deles e por que eles agiram dessa determinada maneira. Então agora você vai lá no passado, vai compreender a vida da sua avó, para compreender a mãe que ela foi para sua mãe, as referências que ela passou para sua mãe, o que ela pôde dar e o que ela não pôde dar, de sentimento, de cuidado, de motivação, de impulso, de falar, vai filha, você pode, você consegue, ou de falar que a filha não prestava. Então você vai dissolver esses traumas que ficam aí, porque minha avó falou isso pra minha mãe, minha avó mandou ela abortar, o fulano mandou ela abortar. Falou, mas você sabe o contexto? Por que falaram isso? Então é olhar de um nível não só ali no emocional, mas de um nível racional, para compreender os fatos da vida deles. Por que eles agiram de determinadas maneiras. E aí você volta no passado, entende por que eles viveram isso, entende como as experiências que eles viveram afetaram as pessoas que eles foram, entende os pais que os seus avós foram para os seus pais, os filhos que os seus pais foram e por que eles foram para você os pais que conseguiram ser, os pais que puderam ser. Então, ao invés da gente viver no mundo da Disney, de achar que tudo vai ser mágico, lindo, maravilhoso, eu entendo por que eu vivi nessa família, por que eu recebi esses pais, qual é o aprendizado que essa vida me trouxe e o que eu preciso agora conquistar em mim, ativar em mim, para eu ter força e segurança interna de ir para a vida. E se nós não recebemos dos nossos pais aquilo que a gente achava que queria ou que merecia, agora eu sou mulher o suficiente madura para me dar aquilo que eu acho que a minha mãe deveria ter me dado. Se a minha mãe não me deu tanto abraço, hoje eu sou capaz de me abraçar. Se a minha mãe não me incentivou tanto, não me fez achar que eu era muito capaz, hoje eu sou uma mulher capaz de fazer isso comigo. E aí você vai ganhando compreensão do que te faltou, do porquê que você não teve, porquê que seus pais não te deram, e também ganha compreensão de tudo que eles te deram que eles não tiveram. Porque na maioria das vezes, as dores que os nossos pais sentiram daquilo que eles não receberam dos pais deles, e não esquece, seus pais foram crianças. Seus pais foram seres humanos normaizinhos igual a você, e sentiram dores e tiveram amores e viveram a vida igualzinho a você. Aquilo que eles não receberam dos pais, as dores que eles carregaram do que eles acham que não receberam dos pais, fizeram com que eles fossem pais diferentes. Fizeram com que eles agissem de determinadas formas. E assim como aquilo que eles receberam dos pais, também fizeram com que eles agissem muitas vezes igualzinho. Então, o meu pai, ele teve ali um processo também de abandono da mãe dele, e aos 7 anos ele simplesmente foi embora e também agiu igualzinho à mãe dele, a ponto de se separar e nem falar, não ligar, não ter mais contato. Eu me sentia a minha vida inteira rejeitada, esperando por aquele homem que um dia ia voltar. Eu criei relacionamentos abusivos, eu tive relacionamentos em que eu fui violentada, eu fui processo de bebida, processo de festa, processo de droga, tudo porque a minha criança vivia com aquela dor daquele pai. Quando eu compreendi que esse homem também foi abandonado, que ele também se sentiu abandonado na vida e que em algum momento ele estava repetindo o padrão da mãe dele, eu liberei aquilo. Porque essa dor, a dor do abandono, é uma dor ancestral que está no meu sistema. Só que todas as vezes eu me abandonava. Eu me abandonava no dinheiro. Eu me abandonava quando eu estava para criar um grande projeto e eu achava que eu não era capaz. Eu fazia exatamente o que meu pai fez comigo. Eu me abandonava. Quando eu via que os meus relacionamentos, que poderia ter sucesso, estavam indo para um lugar melhor, eu me abandonava ou eu abandonava a pessoa. Então percebe. O objetivo de todas as nossas lives aqui, que acontecem todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 8h08, aqui no Instagram, e depois eu pego essa live, recorto e boto lá no YouTube. O objetivo de todas essas lives é para que você entenda que você não é, acho que não pode falar nome daqui, né? Mas você não é
uma imbecil, um merda. Você não é. Você tá repetindo e refletindo coisas que aconteceram na sua vida que você ainda não buscou compreensão sobre isso. Você tá vivendo através de traumas, de dores que te afetaram de alguma maneira, que hoje te travam na hora de ir pra vida. Então lembra, se todos os dias eu penso que eu sou capaz, que eu dou conta, que eu sou disciplinada, que a coisa funciona, que o mundo é maravilhoso, que as pessoas são boas, que existem sim coisas ruins, mas que eu sou capaz, que também existe muita coisa boa, inevitavelmente os meus resultados vão refletir isso. Então o resultado que você tem hoje no seu relacionamento, o resultado que você tem hoje no seu corpo, o resultado que você tem hoje na sua vida financeira, ele é diretamente proporcional, ele é bem casado com a maneira como você pensa e se sente. E a maneira como você pensa e se sente, ela tem uma base muito, muito forte na maneira que você pensou, sentiu e percebeu a vida ali no início da infância. Por isso nosso trabalho aqui é para que você ganhe compreensão de quais são os teus desequilíbrios, quais são as dores e os padrões sabotadores que você tem na sua vida, de medo, vergonha, culpa, procrastinação, autossabotagem, autocrítica, vitimismo, reclamação, julgamento de si e do outro. Todos esses padrões que te fazem travar na vida, eles têm uma origem lá no teu passado, na maneira com que você recebeu o amor ou a dor dos seus pais. Então, volta na live de hoje, faz as perguntas que eu te fiz aqui, de como foi a gestação da sua avó, como foram os relacionamentos da sua avó, com quantos anos ela engravidou, ela queria ou ela não queria aquela gestação, para que você entenda que mãe ela foi para sua mãe, para que depois você comece a compreender o que a sua mãe recebeu ou o que a sua mãe não recebeu. Porque aquilo que ela recebeu ou não recebeu afetou diretamente a criança que você foi e o adulto que hoje você é e carrega dores ou amores dessa primeira fase. Porque uma criança que se sentiu muito amada, muito protegida, num grau sadio, tá? Eu não tô falando do desequilíbrio, do sufocamento. Ela é capaz de achar que a vida é pra ela, que a vida vai entregar possibilidades e ela é capaz de se sentir segura no mundo. Agora, uma criança que ela teve a sua base infantil totalmente desestabilizada, confusa, conflituosa, ela leva essas referências para a vida adulta, achando que em todo momento alguém vai abandonar, alguém vai passar a perna, ela não tem valor, ela não tem importância. Então, ela mesma vai refletir nos resultados da vida dela o comportamento desses primeiros fatos que ela teve na vida. E aí você começa a compreender. Por que que isso aconteceu? O que que isso criou na minha mãe? O que que a minha mãe se transformou? Por que que ela fez aquilo comigo? Por que que eu ajo dessa maneira comigo? Por que que hoje eu posso mudar? Porque eu não tô mais lá no passado. E aí você traz a consciência pro aqui e agora. Tudo que eu tinha pra falar pra vocês era isso. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Não, acho que é isso que eu tinha pra falar. Tudo isso que eu tinha pra falar pra vocês na live de hoje. Eu vou só dar uma olhada aqui nas mensagens, ver o que que vocês mandaram, tá? Trouxe consciência pra vocês, trouxe alguns insights, trouxe compreensão. Trouxe também alívio para que vocês parem de se culpar tanto e vejam que no fundo vocês só estão travados em alguma situação da vida porque tem uma dor lá no passado que você tá ignorando, se fazendo de louca, fingindo que não tem. Amei o meu cabelo, amou meu cabelo? Aí eu amei também, gente. Eu me sinto novinha. Tô aceitando ser novinha. Deixa eu ver aqui. Bota fogo no cabaré para limpar o lixo emocional. Lixo emocional são todas essas feridas que nós criamos ali no início da vida que fez a gente olhar para os nossos pais, para nós mesmos e para o mundo como mais sujo e mais doloroso do que ele verdadeiramente é. Esses lixos, eles são como realmente feridas que ficam dentro do nosso corpo, da nossa alma, que faz com que a gente se trave no momento de ir. Por quê? Porque se a nossa criança sofrer alguma coisa dessa, ela fica com medo de ir para a vida e de ser rejeitada de novo, de ser julgada, de ser condenada. Então eu prefiro ficar quieta. Eu prefiro trabalhar só no lugarzinho ali de carteira assinada, porque ali ninguém tá me vendo. Eu prefiro não ir pra internet, falar o que eu quero falar, botar meu trabalho, porque se alguém disser que eu tô errada, que é uma mentira. Então esses lixos, eles precisam ser olhados e curados mesmo.
Curar é o quê? Você ganhar compreensão sobre eles para que eles não façam mais volume, para eles não terem mais referência na sua vida. Minha mãe também foi uma das últimas e minha avó só estava cansada por livre e minha avó só estava casada por livre e espontânea pressão e obrigação. Lembra que eu falei ontem na live de ontem que, olha só, minha avó ela estava casada por livre e espontânea pressão. Então para ela casamento é horrível, relacionamento não presta e homem não presta. De alguma maneira pode ter sido uma vez ela falou, saiu da boca dela isso. Alguma dessas palavras saiu com certeza da boca dela, que ela era infeliz, que relacionamento era uma merda, tristeza. A sua mãe pequenininha, se foi criada com ela, ela ouviu aquilo. A criança, ela não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Tudo que ela tá totalmente aberta para receber as informações do mundo. Então ela vai guardando aquelas informações dentro dela. E se é a mãe dela, alguém que é muito maior do que ela, alguém que tem poder sobre ela, deu a vida para ela, tem mais força, tem mais peso. Então ela gravou dentro dela aquela informação. Se ela gravou essas informações, lembra que eu falei ontem? É como se no nível mais energético, no nível de alma, ela criasse um panfleto aqui no nível e falasse assim, olha, homem, eu acredito que homem não presta. Relacionamento é horrível, eu não quero casar. Alguém pode me ajudar a validar essa minha crença? Porque eu acredito isso e como eu sou criadora da minha realidade, eu preciso criar aquilo que eu acredito. Alguém me ajuda? Aí lá vem ela e atrai um homem igualzinho ao avô dela para ela viver e validar na vida física essa crença. Então é assim que as crenças são criadas e é assim que nós vamos vivendo os resultados desastrosos na nossa vida. Recebendo informações, guardando aquelas informações, criando as nossas maneiras de ver o mundo, as nossas crenças, o jeito que eu acredito que a vida funciona e validando elas através de um processo aqui, ó, dizendo para as pessoas, me ajuda, eu acredito que a vida é isso, alguém pode vir aqui me ajudar? E aí você vai atrair pessoas que vão te ajudar, porque todo mundo tá aqui num esforço colaborativo. Cada pessoa que se aproximar da sua vida, ela vai mostrar para você as crenças que você precisa validar. Isso é mágico, quando a gente entende isso, todo o processo muda. Você está maravilhosa de vermelho. Gente, pensei muito, eu ia botar branco, eu falei, não, vamos vermelho, que hoje tem que ter uma pressão mais forte. Obrigada, meu amor. Que lindo esse seu relato, Cris. Eu estudo sobre também, justamente porque eu tomei consciência e aprendi com todo o sofrimento que eu tive. Exatamente. Você começa a sair do estado de vítima e entrar no estado de entender que de alguma maneira você criou aquele pai e aquela mãe ali. Eu estudo, vivo e acredito que a vida é infinita. Que nós estamos aqui e que a partir do momento que eu deixo esse corpo, a minha consciência ela segue. Mas que antes de estar aqui nesse corpo, a minha consciência ela já vem numa jornada. Eu acredito nisso. Todos os meus estudos, a minha experiência de vida e o pai criador que fala comigo me prova que isso é real. Essa é a minha crença. E isso me faz acreditar que eu não nasci zerada. Eu já nasci com uma quantidade de informações dentro do meu ser, que fez com que eu criasse determinado pai, determinada mãe, naquele momento, para que eles me ensinassem sobre a vida através do que eles sabiam naquele momento. Então eu não caí naquela família porque, coitadinha, olha, ela foi abandonada porque o pai era alcoólatra. Não, meu amor, eu nasci ali porque foi a capacidade que eu tive de criar aquele pai e aquela mãe para aprender o que eu tô aprendendo hoje. Se eu não tivesse passado por essas dores, se nada disso tivesse acontecido emocionalmente, eu não teria ido para os excessos da vida, passado por muita dor e mergulhado fundo na minha cura. Então percebe que quando você sai de um lugar de dor e você olha para trás, você começa a entender o porquê que você viveu aquilo. É mágico, a vida ela é didática. Nada é do acaso, nada tem um sentidinho, ai, aconteceu. Não existe isso, tudo tem um sentido maior. Deixa eu falar pra vocês, eu tô fazendo vários recortes dessas lives, mini recortes para ser vídeos rápidos e tô colocando lá no TikTok. Então, é mesmo o arroba do meu Instagram, Cristiane N. Rodrigues. Se você entrar no Instagram já vai dar pra ver. Lá tem várias tomadas pequenininhas de consciência. Se você quiser resgatar alguns fatos dessa live pra não ter que assistir ela inteira, é só ir lá que lá vai ter vários dos recortes, tá? Quanto à clareza, Cris, passou um filme na minha cabeça, comecei a identificar muitas coisas. Exatamente, deixa eu te falar uma coisa.
Existe uma verdade que ela muda a nossa vida. A partir do momento que você vê, você não consegue desver. A partir do momento que você vê, é como se toda a sua estrutura psíquica começasse a se desestabilizar, porque uma informação nova, que faz sentido para você, entrou na sua vida. Então, a partir de agora, tudo vai se reorganizar. Você vai questionar tudo e você vai compreender coisas que pareciam que não tinham o menor sentido. Às vezes, como eu falei pra vocês, e eu vou me aprofundar em um certo momento, meu pai foi alcoólatra. Ele era agressivo, ele era violento, eu nunca tinha entendido aquilo. Quando eu entendi a vida que ele viveu com a minha avó, quando eu entendi a vida que a minha avó viveu, que fez ela ser a mãe que ela foi pra ele e ele o pai que ela foi, tudo fez sentido. Então, o fato do meu pai ter passado por esse problema, no fundo, elucidou pra mim uma dor e uma doença que ele tinha, ao invés de achar que ele era um filho da P. Então, tudo muda na nossa vida quando a gente ganha compreensão. Tudo. Só a compreensão vai mudar a nossa vida. Amei seu exemplo de vida, me conectei muito, live muito proveitosa e libertadora. Lude, eu acho que você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Eu só falo disso, eu não sou psicóloga, eu não me considero terapeuta, embora eu saiba várias técnicas, tenha estudado profundamente terapeuta. Eu não sou coach, embora trabalhe com várias ferramentas de coach. Eu só sou uma mulher que teve ali um processo de dor tão profundo a ponto de eu chegar quase a me perder na vida, e que eu compreendi que essas dores que faziam com que eu fosse aquela pessoa. Então, eu sei exatamente o que passa na vida de quem passa por isso, porque eu passei. Tudo que eu boto aqui são coisas da minha vida pessoal. O que servir pra você, pega pra vida e usa. O que não servir, você fala, ela só tá falando da vida dela. Mas eu sei que é verdade, eu sei que causa efeito, porque as nossas histórias, elas se conectam. Todos nós tivemos avós, todos nós tivemos mães, todos nós tivemos uma infância, todos nós nos sentimos amados ou rejeitados, todos nós vivemos o mesmo passado. E todos nós hoje temos problema na vida adulta por conta de não saber lidar com esse passado. Tudo na nossa vida hoje é criado através da maneira que eu penso e como eu me sinto. Se eu sinto que eu sou capaz, que eu sou vitoriosa, que eu consigo, eu me levanto da cama todos os dias e vou pra vida. Se eu sinto que eu sou uma merda, que nada tem jeito, que o mundo tá acabado, a minha atitude é de ficar deitada querendo que o mundo se acabe. Então você percebe que os nossos resultados, eles são um reflexo da maneira que a gente pensa e se sente? Então por isso que é tão precioso a gente olhar para os nossos pensamentos e sentimentos e modificar eles, porque a gente pode modificar. Não somos o nosso passado e não somos os traumas que nós vivemos no passado, nós somos o hoje. Consequência de tudo que aconteceu, mas reflexo de quem a gente é hoje e de para onde a gente quer ir. Então seja muito bem-vinda, meu amor. A minha família sempre teve essa visão com relação ao homem. Todas as mulheres tiveram casamentos fracassados, relações erradas. Eu, por um bom tempo, vivi assim com esses pensamentos. E percebe, quando vocês começarem a fazer essa análise sem julgamento, mas querendo, como observador, querendo aprender, vocês vão entender que muitos dos padrões que vocês viveram foram exatamente a repetição da vida deles. Exatamente. E aí, se vocês entendem isso, vocês dissolvem a culpa que vocês carregaram por ter vivido aquilo e o vitimismo também de ter sido, eu fui uma vítima do que aconteceu. Não, você só estava repetindo o padrão dos seus pais. E talvez a gente tenha repetido para sentir a dor que eles sentiram e para ganhar gratidão, perdão por tudo que aconteceu. Hoje eu mudei esse pensamento e acredito sim em homens bons. E eu sou merecedora. Hoje eu tenho meu marido aqui do jeitinho que eu sempre mereci. Sou super bem tratada por ele. Temos uma relação ótima. E percebe, Aline, se você consegue compreender que em um certo momento você foi uma pessoa e que você mudou e que hoje a sua vida é totalmente diferente, que você tem um relacionamento de sucesso, a mesma coisa se valida para tudo. Para trabalho, para dinheiro, para projetos, para o corpo, para outras relações de amizade. Se você tem uma referência de sucesso em uma área da sua vida, você só precisa compreender como extrapolar, como replicar ela em outras áreas da vida. É a mesma base. É a mesma base. Que mais? Eu estou usando esse olhar na minha história. Minha avó faleceu durante o parto. Nossa! E minha mãe tinha 6 anos. Minha mãe tem uma foto do lado do caixão onde minha avó e o bebê estavam. Isso é tão forte. Isso é muito forte. É como se a vida
tirasse a vida, né? Então, fora isso, né? Tô falando só uma coisa, mas tem várias outras referências. Jô, vê se faz sentido pra você fazer uma constelação pra dissolver isso. Porque muito do teu feminino de trazer um projeto pro mundo pode estar relacionado com essa dor, tá? É como se inconscientemente parir um projeto no mundo é mesmo que parir o que a sua avó teve e morreu. É como se você fosse morrer. Sei lá, não sei se faz sentido, mas eu acho que você poderia dar uma olhada para isso, fazendo uma constelação, reorganizando esse sistema e deixando esse trauma no passado. É muito forte, sim, marca muito. Gratidão por ser contribuição na minha vida. Gratidão por vocês estarem aqui dispostas a ouvir. Não é todo mundo que vai estar disposto. Eu vou começar a compreender de que maneira que eu posso falar desse assunto de um grau mais reduzido para chamar a atenção de pessoas que estão totalmente dormindo. Porque vocês já se trabalham, vocês já sabem que faz sentido, o passado influencia no hoje, mas tem pessoas que vivem ali abusos, muito sofrimento, muita escassez, doença, que não faz nem ideia de que isso tem relação com o seu passado. Gente, tem 3 anos que eu não tomo um remédio na minha vida. Depois que eu curei a minha relação com o meu passado, com a minha mente, nem remédio, nem adoecer eu adoeço. Então isso é real, eu sou prova viva de que isso é real. Só que tem pessoas que eu vou precisar reduzir o nível de compreensão para entregar conteúdo que faça sentido para elas, que atice a curiosidade para que elas comecem a chegar. Então esse é o nosso trabalho aqui na internet. É eu saber que eu tenho algo valioso que eu preciso entregar para o mundo, mas que tem pessoas que estão no nível de consciência totalmente dormindo e que de alguma maneira eu vou ter que aprender a me comunicar para conectar com essa pessoa. E isso é cura, porque eu aprendo que nem todo mundo tá no grau de compreensão que eu tô, mas que todo mundo é capaz de se curar. E é isso, quando a gente se cura, a gente cura milhares de pessoas porque a gente se torna essa energia no mundo. Então que vocês possam receber esses conteúdos, esse conjunto de lives, né? Que são 60 lives, hoje é a 6ª live. Eu tô assim de verdade muito feliz, grata e orgulhosa de mim. Então percebe? Hoje eu tô sendo a mãe que talvez em alguns momentos eu não tive. Eu sinto orgulho de mim, de estar aqui, de acordar, de me comprometer, de falar, de criar um conteúdo. Eu estudo antes de abrir essa live. Eu faço aqui, ó, papeizinhos para eu saber exatamente o que eu quero falar para vocês, o que eu quero criar em vocês, qual é a linha de raciocínio, qual é a cura que eu quero que vocês recebam. Não é simplesmente abrir porque eu quero fazer. Não, eu quero que vocês usem esse tempo para se tratar, para se curar. E aí vocês olham para o outro com mais amor, com mais gratidão e vocês conseguem ir para a vida. O meu projeto é fazer com que mulheres acessem cura e empoderamento. Cura para liberar as dores do passado e empoderamento para ir para a vida. Para criar relacionamentos saudáveis, para criar dinheiro, para criar o corpo que elas querem, para criar o futuro que elas desejam viver, para serem mulheres diferentes para os seus filhos, sobrinhos e para essa nova geração que está vindo aí. Total sentido, Cris, gratidão. Eu vejo você, meu amor, eu tô aqui, tá? Sempre que vocês precisarem, se sentirem de receber constelação, de olhar para uma questão específica, me chama no direct, me chama através do link do WhatsApp, que a gente marca uma sessão e explico para você como funciona e o quão profunda é essa técnica, essa terapia de olhar para o nosso passado ancestral. Um beijo, eu vejo vocês na semana que vem, terça, quarta e quinta às 8h08.